Não sei se vocês conhecem esse mito da caverna de Platão, que eu acho que vai ilustrar bem até todo o simpósio aqui, que o Dr. Clésio falou agora há pouco. Achei que vai entrar direitinho aqui. O mito da caverna de Platão, ele dizia assim: existiam alguns escravos que ficavam no fundo da caverna, bem lá no fundão da caverna, e esses escravos eles não viam a realidade como ela é. Eles viam a sombra deles projetada na parede. Então, existia uma luz, a luz da caverna batia nesses escravos, eles estavam todos acorrentados, e eles só viam a sombra. E, passando algum tempo, um dos escravos conseguiu fugir, e ele viu lá, saiu, viu aquele clarão, aquela luz toda lá, e ele falou: nossa, o que é isso? Tal. Não conhecia a luz de fato, ele só conhecia o que era projetado, e viu as árvores, viu as pessoas, viu os objetos, viu as sacolas que as pessoas carregavam, que eles só viam sombra. E ele falou: meu Deus, existe todo um mundo lá fora que eu não conheço, que ninguém dos meus colegas aqui conhecem, e esse mundo a gente não vê, a gente só vê a projeção dele. Né? E ele voltou lá para avisar os colegas dele que estavam acorrentados, falou: vamos fugir, a gente precisa fugir, vocês têm que ver o mundo, tem um mundo muito mais bonito lá fora, vocês não conhecem, vocês têm que ver, é colorido, não é preto e branco. Né? Dá para a gente conversar com outras pessoas, olhar no olho das pessoas. E eles não acreditaram no que o escravo disse, eles estavam acostumados com aquele mundo, não acreditaram e resolveram ficar na caverna. E por que eu usei esse exemplo? Porque eu me senti assim depois que eu saí da faculdade de medicina. Na faculdade de medicina a gente não aprende nada sobre gestão. A faculdade de medicina a gente aprende sempre que o médico ele é o centro de tudo, que ele é o centro da equipe, que ele vai sair de lá, ele tem emprego fácil, que a gente pode montar um consultório ali, tranquilo, fazer uma especialidade, e depois a gente começar a clinicar, e quando a gente sai da faculdade é tudo mentira, não é isso, vocês sabem disso. Existe uma dificuldade enorme aí para a gente montar, para a gente implantar, para a gente expandir e para a gente até manter. Né? Recentemente saiu agora, faz acho 2 semanas no Estadão, uma reportagem dizendo que a rede de clínicas populares não foi boa só para os pacientes, mas para os médicos também, que muitos médicos estão abandonando o consultório próprio para trabalhar em rede de clínicas populares. E aí eu comecei a ficar inconformado com isso, porque a gente estudou tanto, ralou tanto, né? E de repente sai e se fica tão exposto e não tem nada na faculdade que mostre isso para a gente. E aí eu quero fazer um parênteses aqui também, que o Dr. Clésio comentou que o simpósio chama Medicina do Futuro Hoje, e falaram muito sobre evidência científica aqui e tudo mais. E eu queria perguntar aí se alguém pode dizer para a gente, afirmar, que se pular de um avião o cara morre. Né? Não existem estudos que comprovem que o cara morre quando ele pula de avião. Então, a gente não pode afirmar isso. Então, acho que isso resume muito aí o que o Dr. Clésio falou hoje também. Então, para vocês entenderem o que eu vou passar adiante, eu vou contar um pouquinho da história e como que eu me transformei hoje em gestor. Eu sou cardiologista, mas aí, devido a todas as dificuldades que eu tive no meu caminho, eu comecei a ver que eu precisava buscar alguma coisa, que eu não podia depender mais de ninguém, que a gente contratava uma pessoa, a pessoa te roubava, você nem sabia que ela te roubava, eu não sabia diferenciar o que era financeiro do que era faturamento. E aí, para ilustrar isso aí, logo que eu saí da faculdade, no último mês de faculdade, meu pai faleceu. E meu pai tinha uma empresa de medicina do trabalho, e eu fui, óbvio, assumir a empresa dele, e aí o sócio do meu pai falou assim: olha, essa empresa não dá lucro, ela te dá prolabore. Aí eu lembro que eu comentei com a minha esposa assim: meu, a gente tem que descobrir o que é prolabore. Então, eu não sabia o básico do básico do básico. E eu percebo que nenhum médico sabe o básico do básico do básico, porque quando eu fui contratar a contabilidade do SECAM, a primeira coisa que a contadora mandava, a contabilidade especializada em médico, mandava assim: doutor, descubra o que é prolabore. Eu falei: pô, ninguém sabe. Né? Então, eu comecei a ir atrás. E aí, como meu pai faleceu, foi conturbado, passei na residência, na verdade, passei no estágio de cardiologia, e aí eu precisava tocar a minha vida. A empresa que ele estava lá, que ele era sócio, o sócio não quis dar continuidade à minha sociedade, e eu falei: bom, vou ter que me virar. E aí na faculdade eu tinha que sustentar a casa, trabalhar, e
e dar plantão, e tinha o plantão da residência, e aí eu comecei a me decepcionar, porque os preceptores eles não dane-se, você é médico, você é residente, você é camelo, você está ali para isso, entendeu? Não importa o que você está passando. Lógico, tinha alguns legais, mas a regra não era essa. E aí, no meio da residência, no primeiro ano de residência, eram 2 anos, eu fui chamado para assumir a UTI desse hospital aqui, da Santa Casa de Suzano. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma Santa Casa de interior, com todas as dificuldades de uma Santa Casa de interior, com toda a precariedade de uma Santa Casa de interior. E falaram, você quer ser chefe da UTI? Aí eu falei assim, quero. Por que não, né? E aí todo mundo falou, você é louco, você é residente, é um R1, acabou de sair da faculdade, como que você vai ser chefe de uma UTI? Eu falei, não preciso ser eu o bonzão, eu não quero ser o bom. E acho que esse é um dos grandes problemas que a gente tem na medicina. Não tem esse ego, eu vou me cercar de pessoas boas, né? E esse é um aprendizado que eu acho que todo mundo deveria ter. Você não precisa ser o centro, você tem que saber organizar aquilo tudo ali, você tem que ser líder, mas você não precisa ser o cara que sabe tudo. Então, me cerquei, chamei alguma professora minha, braçadiarista da UTI, chamei um chefe da UTI do hospital da faculdade para me ajudar, tudo mais, e fui tocando. Então, eu tocava a residência e tocava a UTI da Santa Casa. Nesse mesmo tempo aqui, surgiu um caso de uma cirurgia cardíaca. Um paciente estava internado na UTI e falou, precisa fazer uma cirurgia cardíaca. E eu lá no primeiro ano de residência, os meus chefes da residência não poderiam nem sequer sonhar que eu estava lá, e falei assim, bom, preciso ver. A senhora tem condições nessa Santa Casa, precária aqui, fazer a cirurgia cardíaca? Falei, tem. A gente vê. Então fui descobrir. Aí eu descobri na época que as empresas que fazem cirurgia cardíaca, elas mandavam toda a estrutura para o local, né? Então, o centro cirúrgico era preparado para essa empresa, a perfusionista, que é a profissional que faz a circulação extracorpórea, tudo a empresa trazia. Eu falei, bom, a minha função aqui é preparar a minha equipe que está na UTI. Então, eu vou preparar a enfermagem, preparar os médicos, ver quem pode ficar na escala para tocar, e vamos tocar. E aí, a gente fez a primeira cirurgia aí da cidade de Suzano. Na época, esse daqui é o professor Noedir Stolf, ele foi o cirurgião que operou. Ele era presidente do INCOR à época, eu era residente, então assim, eu era chefe da UTI, eu viabilizei a cirurgia cardíaca, e quem foi o Dr. Noedir. Claro, me cerquei de um cara super competente. Isso trouxe repercussão, o hospital começou a virar referência em cirurgia cardíaca, montamos um serviço de hemodinâmica e começou a ter outros convites de outro hospital. Então, aqui eu coloco, nós fizemos 8 casos em 6 meses, que é bastante, cirurgia cardíaca não acontece a toda hora, hospitais assim que não tem uma cirurgia por mês, às vezes é raro, e a gente fez 8 cirurgias em 6 meses, né? E aí, o que a gente fez? A enfermagem que ia para a cirurgia cardíaca era sempre a mesma, a enfermagem estava lá, essa enfermagem sabia, a gente colocou os médicos que tinham mais habilidade para ficar na escala e fomos dimensionando a equipe assim, nenhum óbito, nenhuma complicação grave. Isso começou a ter repercussão, saiu na capa da Folha de São Paulo na época, e aí comecei a ter convites. Estava terminando a residência e comecei a receber convites da Redditor, de outros lugares. Você não quer montar equipe aqui de cirurgia cardíaca, de hemodinâmica? E surgiu a oportunidade de montar uma equipe de hemodinâmica nesse hospital sino-brasileiro aqui. Também foi a mesma coisa, como eu disse lá no primeiro slide, nunca fale não, né? O pessoal falava, nossa, mas uma equipe de cirurgia cardíaca, hemodinâmica, quanto custa um equipamento de hemodinâmica? 2 milhões? 1 milhão? Eu não tinha nem noção, né? Então eu fui atrás, tive que descobrir. E conversa com um, conversa com outro, eu acabei conhecendo um cara que tinha comprado um equipamento de um hospital falido, o equipamento nunca foi usado, e a gente acabou conseguindo comprar, viabilizar e colocar nesse hospital. Nessa época foi bem difícil, porque eu tive que colocar tudo que eu tinha economizado ali para comprar esse equipamento. Foi um grande passo, mas eu falei, bom, eu sou novo, consegui até aqui, vou colocar, né? Então colocamos o nosso dinheiro lá e montamos o serviço. Na verdade, não era o hospital da Redditor ainda, lá era um hospital sino-brasileiro, um hospitalzinho bom, mas pequeno, de periferia, de uma cidade aqui, não sei se todos são de São Paulo, mas Osasco é uma cidade da grande São Paulo. Ela é muito famosa por causa daquele Cidade Alerta, sempre sai lá no Datena, chacina, é Osasco. Então,
10 mortos, era sempre em Osasco. Então, e a gente tinha uma dificuldade de levar médicos para lá na época. Eram 9 leitos de UTI com a cirurgia. Hoje tem 60 o hospital. Então, assim, isso foi em 2012, nós estamos em 2017. Mas por que eu estou contando a minha história aqui? Não é que eu quero criar um raciocínio pelo seguinte, o que me deixou... eu estou contando tudo isso, foram conquistas que eu imagino que foram importantes, né? Eu, como médico, estava achando importante essas conquistas, e o hospital aumentou em 25% o faturamento aí para um ano, no primeiro ano dele. E eu trabalhando, aí de repente surgiu isso aqui, ó. Redditor compra mais 2 hospitais, eu estava jantando, era uma sexta-feira à noite, e eu recebi a notícia de que o hospital que eu investi todo o meu dinheiro ali tinha sido comprado por uma notícia aqui da revista Exame, entendeu? Então eu tinha empenhado meu dinheiro, empenhado meu tempo, empenhado minha carreira, posto a minha palavra com vários colegas médicos ali que estavam trabalhando, e de repente eu fico sabendo disso assim, né? E meu celular tocando, e aí, Redditor, vai mudar? O que vai mudar? E eu não sabia dizer, né? Então, o que eu falei? Bom, fiquei muito puto com isso, desculpa a expressão, falei assim, eu vou ter que fazer minha vida, eu vou tocar um negócio meu, eu vou criar alguma coisa minha, né? Para não ter que trabalhar aí na clínica popular, para não ter que trabalhar na Redditor, em qualquer outro lugar. E aí eu falei, aí surgiu a oportunidade de montar uma clínica, na verdade eu comprei uma clínica antiga, eu estava viajando, um colega meu que trabalhou lá no Sino Brasileiro, ele falou assim, bom, estou vendendo a minha clínica aqui, a gente tem credenciamento de vários convênios, e se você quiser comprar, e eu comprei. Ele achou, isso aqui não dá dinheiro, não vale a pena, não é legal financeiramente. E eu comprei. Em 6 meses eu vi lá que se eu não tomasse uma atitude, essa clínica ia falir, do mesmo jeito que esse colega que vendeu falou. E falei, putz, eu contratava uma pessoa que sabia gestão, sabia o que tinha que fazer, e essa pessoa saía depois de 2 meses, saía depois de 3 meses, a gente ficava muito vendido para ela. Eu não sabia ver direito as contas, as planilhas, e falei, bom, vou ter que começar a estudar isso, porque não dá. Eu sei o que tem que ser feito, a gente que é médico, a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe como fazer, mas não sabe fazer para a gente. Então fui lá, me especializar nisso, fiz 3 MBAs, né, e comecei a estudar. Então, já antecipo que as condições de sucesso, aqui não é um slide meu, é um slide da GV, para ter condições de sucesso, isso tudo tem que estar equilibrado. Para você ter um consultório, uma clínica, não importa. Eu imagino que muitas pessoas aqui, às vezes, têm clínica do pai, que acaba herdando, e aí a clínica já está meio capenga, ou a pessoa quer montar a própria clínica, mas para montar, não adianta montar, abrir. Tem que ter tudo isso em mente, né? O que você tem que ter em mente? Gestão do risco. Tá, eu investi meu dinheiro ali, mas você investiu dinheiro, sobrou dinheiro, você tem como sobreviver? Você vai precisar trabalhar fora da sua clínica, fora lá de onde você está montando, para poder sustentar essa estrutura? Você tem que se preparar. Aí já vem aqui, estratégia correta. Não adianta eu tive um sócio, o sócio falou assim, deu 3 meses, o sócio falou, acabou meu dinheiro. Então, ele não teve estratégia, ele não se programou, né? Ele não fez a gestão de risco adequada. Ele pôs todo o dinheiro que ele tinha lá e começou a passar fome depois de 3 meses. Se você quer montar uma estrutura, você quer ter um negócio legal, você tem que ter isso em mente, que você vai dedicar tempo, dinheiro. Não existe como você trabalhar, já sair lucrando, principalmente quando você monta do zero. Se você pega uma estrutura andando, é uma coisa. Agora, se pegar uma estrutura do zero, é outra coisa totalmente diferente. Tem que ter orçamento do capital. Você tem que saber assim, o que é isso aqui? Eu vou direcionar R$ 5.000 por mês para fazer mídia, para fazer marketing. Eu vou direcionar R$ 5.000 por mês para ter uma gerente aqui, né? E isso é uma coisa importante também, falar de gestão de pessoas, que a gente na medicina, a gente acha que é ciência, né? Quando você começa a estudar administração, você vê que existem outras ciências além da medicina, né? E gestão de pessoas é uma ciência que a gente não entende nada, né? A gente acha que a gente entende, mas a gente é aquele cara que, de pessoas eu entendo, eu sou médico, mas eu brigo com a enfermeira. De pessoas eu entendo, eu brigo com a recepcionista. E não é assim, gestão de pessoas é uma ciência. Existem especializações em gestão de pessoas. E aí, às vezes, você fala assim, pô, mas eu ganho, sei lá, R$ 10.000 por mês, como que eu vou pagar 15 para um gerente, para um diretor? E aí você tem que começar a quebrar esses paradigmas. Você fala, não, eu não sei, por exemplo, eu divido uma administração em o que é operacional, o que é financeiro e o que é administrativo.
São 3 coisas distintas, certo? E procuro colocar diretores em cada lugar. Hoje, eu não faço a diretoria médica da minha rede de clínicas. Eu sou diretor administrativo. E eu tenho uma diretora operacional. Eu não entendo nada de finanças. Vocês podem ver que eu nem vou citar finanças aqui. Só que tem que ter alguém que entenda. E essa pessoa, para você, quanto mais formada, melhor, provavelmente ela vai ter um valor maior. E isso é uma coisa que eu vejo muita relutância de pagar. E aí cabe, logo no comecinho, um médico que trabalha lá comigo, ele falou assim, pô, você está deixando toda essa estrutura na mão de uma funcionária que ganha um salário mínimo? É isso que você quer para a sua empresa? Então, existe um investimento, tem que saber que existe, não pode ter dó disso. Porque eu falo isso muito abertamente pelo seguinte, porque tem gente que não gosta, não quer gastar, tem gente que é assim. Então você não adianta você querer ser empreendedor, você pode se contentar com outras coisas. Mas tem gente que quer ser empreendedor. Se você quer ser empreendedor, você tem esse tino, você tem que saber que você vai investir tempo, dinheiro e vai ter muitas decepções, né, ao longo do caminho. E aí eu gosto muito de falar de estratégia, e eu acabei de falar que você tem que saber onde você quer ir, porque aqui, ó, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E muitas vezes a gente se depara com isso. A gente vai lá e briga, poxa, pelo direito trabalhista, mas é isso que você quer para você? Você quer viver de aposentadoria do governo depois? Não é uma crítica. Se você acha que é assim que você vai ser feliz, tem que ser assim. Mas também não adianta você querer investir numa clínica, numa baita estrutura, se não é o seu caminho que você quer seguir. Você não vai empenhar dinheiro, você não vai empenhar tempo, isso tudo tem muitas responsabilidades para cumprir. E aí você vai montar uma clínica lá, aí o Caproni vem, fala que você tem que, né, valorizar, tá bom, mas e o começo disso tudo? O que eu vendo ali na minha clínica? Vamos fazer uma análise aqui. Você vai assumir um consultório, uma clínica do seu pai, da sua mãe, da sua família. Qual que é a estrutura que você tem para começar? Tem muita gente que fala assim, vamos colocar hipnose lá na minha clínica. Você tem um lugar adequado para a sua clínica? Vai ser no consultório, você tem 2 salas lá. É lá que você vai fazer hipnose? É legal? Se o paciente dormir ali, não sei. Talvez você está querendo dar um passo que não seja aquele passo adequado. Você precisaria de uma outra estrutura. Vou fazer teste ergométrico. Acabou de ser um cardiologista. Tá, você tem estrutura para fazer teste ergométrico? Você tem um elevador? Você tem uma maca para pôr esse paciente se ele passar mal? Você tem desfibrilador? Então, primeira coisa, conhecer a estrutura física. Quais são os produtos que nós vendemos? O que a gente vende de produto? Consulta. É só isso que você vai vender a sua vida inteira? Consulta? Botox é um produto, né? Então, Botox entra em procedimento. Você vai alugar a sala para um colega, isso é outro produto. O que é produto? O produto é tudo que você vende e gera receita para a clínica. Tudo que você fornece lá e entra dinheiro, isso é produto, né? Então você vai lá, exames é um produto. Dentro de exames tem vários exames ali, mas o produto é exame, né? Quais são as fontes pagadoras? Quem paga por isso? Quem que vai te pagar por isso? Vou montar ali, tem o Ravena ali na Rebouças, eu vou montar um Ravena do lado dele. Tá, mas quem vai pagar? O plano de saúde? Não vai pagar, né? Quem vai pagar? É o paciente? É um cartão de descontos? Como que é? Quem que é a fonte pagadora? Quanto que cada produto representa no seu faturamento mensal? Eu vou falar disso mais adiante para vocês entenderem melhor. Quanto cada fonte pagadora representa no faturamento de cada produto? Por que é importante você saber disso? Teve aquela tal da Unimed Paulistana que quebrou, né? Para muitas clínicas, a Unimed Paulistana ela era uma fonte pagadora do produto consulta e representava 80% daquele produto, entendeu? E aí como que o cara vai sobreviver? Não vai sobreviver. Muitos consultórios quebraram graças à quebra da Paulistana, né? Então é importante você saber isso por quê? Estratégia. Se você sabe que você está vendo lá, poxa, a 1000 representa 80% do meu produto ali. E aí, o que eu vou fazer? Vamos criar estratégias para poder depender menos daquilo, né? Quem é seu público? É homem? É mulher? Você vai atender só homem? Só mulher? Mais homem, mais mulher? Você sabe a proporção de qual que é o público da sua clínica? Tem de criança, mas você não tem espaço kids. Ou senão, vou pôr uma pediatra de sexta-feira lá para atender na clínica. Tá bom. Você vai pôr uma de pediatra. Você tem fraldário? Aí entra lá, qual que é a sua estrutura? Você tem fraldário na clínica? Você tem um lugar para dar de amamentar, se precisar? Você tem, a sua recepcionista, ela tem paciência para falar com a criança?
Muitos de nós sabemos, a gente sabe, a gente odeia atender criança porque não sabe lidar com a mãe. Isso, a sua estrutura tem esse potencial, então é uma estratégia errada você colocar. Ou, por exemplo, não sei se o Caproni falou isso aqui, mas você coloca a pediatra saindo e tem o paciente da coloprocto saindo, né? Não é o mesmo ambiente. Como que esse paciente conheceu a clínica? Eu vejo muita gente investindo em Instagram, Facebook. Quanto que isso traz de retorno para você? Você investiu lá R$1.000 por mês, lá, R$5.000 por mês no Facebook, R$10.000, isso é muito, é pouco? Tem que saber isso. Você tem que criar mecanismos para saber isso, tá? Como que ele chegou até a clínica? Aqui é importante porque uma das clínicas, depois a gente foi expandindo, a gente acabou comprando uma clínica, a principal queixa de todos os médicos era assim, tem que pôr um manobrista aqui. Manobrista? Porque não tem onde parar o carro. Tá, mas o nosso público ele vende carro? Isso tem que saber. Você vai empenhar lá R$2.500 no manobrista por mês, né? Aí o cara, se ele não, se der tudo certo, se ele não bater o carro, tudo mais, tem que ter seguro. E o paciente foi de metrô, né? Você tem a estratégia totalmente errada. Talvez era melhor você pegar esses R$2.500 aí e pagar um transfer do metrô até a clínica, mas não um manobrista. Então isso que é importante saber. Aqui, para exemplificar, eu coloquei lá. Então aqui é um exemplo de produtos, né? Para uma clínica de saúde. Então, um dos produtos pode ser o aluguel. Quais são as fontes pagadoras no caso do aluguel? Médico, dentista, psicologia, físio, né? O que você quiser colocar aqui que você alugar. Você sabe que se aquele médico lá, ele gerar dentro desse aluguel dele lá, do consultório que ele alugou seu, R$100.000 por mês, R$100.000 por mês são dele, né? Então, esse é um produto que ele tem limitações. Você tem 15 salas lá, alugar cada uma por R$1.000 por mês, ao final você tem R$15.000 de faturamento, né? Consultas, cartão fidelidade, particular, convênio, qual que é a fonte pagadora do seu produto consulta? Exames, a mesma coisa. Procedimentos, a mesma coisa. Um exemplo, hoje a gente trabalha lá com o nosso maior produto é o produto consulta, sendo que desse produto consulta, 90% vem de convênio e pouco vem de particular. Aí a estratégia correta será que é aumentar o particular? Será que é reduzir o particular? Porque o paciente particular ele quer mais tempo, ele demanda mais tempo de ser atendido, ele não quer ficar do lado dos pacientes de convênio, muitas vezes. Qual que é a estratégia que a gente vai seguir? E aí, eu não sei se vocês conhecem esse desenho aqui. Aqui é uma matriz chamada matriz BCG. Ela é muito usada na indústria, em grandes empresas. E BCG é Boston Consulting Group, é um grupo americano de consultoria. E acho que eles criaram para General Motors, se eu não me engano, em 1970, mais ou menos. E é isso que a gente tem que ter em mente. Isso daqui é legal, depois eu vou passar para vocês aí. Vocês podem pôr qualquer produto. O que diz aqui essa matriz? Ela pega quais são os produtos que trazem fonte financeira para a clínica, quais sustentam a clínica. A vaca leiteira. Quem paga suas contas ali? Quem que é a sua vaca leiteira? É a consulta, é ela que paga todas as contas, nesse caso, tá? Isso é um exemplo, pode ser que você, no Fleury não é consulta, no Fleury seria exame, sei lá, se é ressonância, se é tomografia. Qual que é a sua vaca leiteira? Minha vaca leiteira é tal. Qual que é a sua estrela? A estrela é um produto que está em crescimento no mercado, ele vai crescer no mercado e ele traz um retorno financeiro bom. Uma estrela, ela pode virar uma vaca leiteira no futuro. Então, vou dar um exemplo da cardiologia. O ecocardiograma hoje é uma esteira, ele tem uma demanda alta, quanto mais a gente evolui, mais gente quer fazer e precisa fazer ecocardiograma, e o valor dele agregado é muito maior do que de uma consulta. Entende? Isso daqui tem que ficar bem claro. A vaca leiteira é aquele produto que tem muito mercado para ele, mas também ele não cresce mais, ele já chegou num patamar, ele já tem aquele valor. Você não vai pagar mais de R$15 um saco de arroz, por exemplo. Você já sabe que é aquele valor. Então, mas aí tem um arroz perbolado, não sei do que. Aí pode ser que seja uma estrela, entendeu? Abacaxi. Abacaxi é aquele produto que só te enche o saco, dá dor de cabeça, que é o que eu falei da pediatria lá, numa clínica de coloprocto, por exemplo. Você vai pegar um cara lá, um pediatra, que a mãe vai reclamar, tudo mais, o cara vai se atrasar e pode ser um abacaxi para você. E tem os produtos em questionamento, né? O que são esses aí? Em questionamento, que ele pode, hoje ele tem uma demanda baixa de mercado, ninguém conhece, mas ele pode ser aí uma estrela e posteriormente uma vaca leiteira, né? O que a gente colocaria aqui hoje? O ozônio, por exemplo,
O ozônio pode ser, ninguém conhece o ozônio, ele tem assim, uma participação no mercado, pelo menos brasileiro, baixa, e pode ser que ele vire uma estrela, né? Você começa a investir nisso. Então, isso é uma... E a gente pode brincar aqui tudo, né? Eu brinco, o médico às vezes vai procurar a gente lá para trabalhar, falar, eu falo assim, mas você vive do quê? Você tem tempo? Porque consultório, ambulatório, que nem eu falei no começo, ele requer tempo e investimento. Até para você trabalhar dentro do consultório, você tem que ter uma visão que você vai, no começo, ganhar menos com plantão, né? Então, se sua vaca leiteira é o plantão, não adianta você querer achar que o seu ambulatório, que está em questionamento aqui, vai virar logo uma estrela, uma vaca leiteira. Ele pode virar um abacaxi. Aí você pode não pagar as contas e aí você põe tudo a perder. Por isso que planejamento, estratégia é muito importante para a gente. E aí, para ter planejamento e estratégia e ser assertivo nisso, e você tem que ter dados, né? Aqui eu coloco um exemplo, isso aqui, você quer ser gestor, quer ser médico gestor, você tem que saber interpretar dados. A gente sabe interpretar, às vezes, lá que o doutor falou anteriormente, fração de ejeção, insuficiência cardíaca, dose de vitamina D, mas e aqui, você sabe interpretar? Aí aqui, ó, como que esse paciente chegou na clínica? Chegou de carro, chegou de ônibus, a pé, metrô? Qual que é o seu principal plano de saúde que você atende lá? Aqui em São Paulo a gente sabe que não dá para fugir muito dos planos de saúde. Existem estratégias para a gente fugir, mas no começo não tem como você fugir muito. Então é a Amil, é Caixa, é a Unimed, até mesmo para a gente saber quem que a gente vai visitar, quem a gente não vai visitar, quem que a gente vai fazer estreitamento comercial, quem que a gente vai mandar presente todo final do ano, tem que saber, né? Como que esse paciente conheceu a clínica ali, ó? Aqui é um caso real, tá? Rede social, que a gente investe muito dinheiro lá, 0%. Então, a gente faz uma pesquisa interna para saber de onde esse paciente veio e como ele chegou. Isso a gente faz com todos os pacientes que entram na clínica. E se essa pesquisa não é feita, o sistema da clínica da gestão, nosso sistema de prontuário eletrônico, ele não grava, esse paciente não aparece para a gente. Então, é obrigatório saber de onde ele veio e como que ele ficou conhecendo. Então, olha lá, convênios, 50 e poucos %. Está ruim o slide, mas é essa faixa. Recomendação de outros pacientes, 25%. Recomendação de outros médicos, 6%. Aqui, ó, placa, a gente às vezes fala, mas meu pai falava, placa não traz paciente. Traz sim, ó. 6% dos pacientes vieram através de placa, né? Isso é um caso real. Convênio antigo, que ia lá, mas continuou pagando, nenhum. Então o paciente tem muito isso também. Trocou de convênio, trocou de médico, né? Esse é uma coisa que me deixava muito irritado no começo, mas eu já peguei muitas primeiras consultas de paciente de 90 anos. Eu falava para ele, mas 90 anos, chegou aqui, não tinha médico? Ah, não, estava com 20 anos, tinha um médico, mas ele parou de atender a Prevent Senior e aí a gente trocou, né? Então, assim, a gente, médico, tem que sair da caverna e começar a entender que não é mais igual antigamente. Aquele cara não vai te seguir, a gente não tem mais aquele status. Existem exceções, existem, a gente vai trabalhar para que siga, que venha, vai. Mas não pode contar com isso. A gente tem que ter estratégias diferentes para a gente se posicionar no mercado. Que mais? Esse paciente ele trabalha perto da clínica, ele mora. Como que é o perfil? Ele estava trabalhando e foi na sua consulta, e a gente percebe que muitos estavam trabalhando e foram na consulta, não é o cara que mora lá. E aí tem um público totalmente, às vezes, que você não explorou no seu bairro, porque quem vai lá é o cara que trabalha lá perto, né? Isso acontece muito em prédio comercial também, quem tem clínica em prédio comercial. Aí, eu estava falando de fidelidade do seu paciente. Isso é uma coisa muito simples de ser feita. É uma coisa que, depois da consulta, você pode mandar um SMS ou um e-mail para o paciente. E é uma pesquisa chamada NPS, que é Net Promoter Score. Essa pesquisa foi publicada, acho que há uns 15 anos, numa revista chamada Harvard Business Review, que é uma publicação que tem no mundo inteiro. E nunca ninguém contestou, tá? Ele divide os clientes, no caso, em detratores, promotores e os neutros. Então, para o paciente sair falando bem de você, ele tem que ter dado nota 9 ou 10, são os promotores. Os detratores, abaixo de 6, todo mundo fala mal de você. Então, se o cara te deu nota 6, ele vai falar mal. Ele não só não gostou, como ele vai sair se difamando na rede social. Ah, ela é legal, mas atrasou. Ah, ela é legal, mas cansei de ir porque sempre espero na recepção, né? E os passivos são os pacientes, deu 7, deu 8,
Legal, gostei, o doutor lá é bacana, né? Então a gente faz isso, uma das nossas clínicas hoje, a média aqui é 54, né? Que é uma zona que a gente chama de zona de aperfeiçoamento. Ela é uma zona de qualidade, desculpa, zona de qualidade, ela é uma zona boa, mas ela está muito próximo de uma zona de ruim, né? E a zona de excelência é acima de 75, que uma das nossas unidades tem. O cálculo é feito com base nos promotores menos os detratores. Os neutros não entram no cálculo. Então, se você tem muito 7, 8, que é o caso dessa unidade aqui, eu tenho muito 8 lá. Muitos pacientes põem 8, mas seu score fica baixo. Você tem aquilo lá, mas você pode não ter semana que vem, porque aquele paciente vai lá no doutor consulta, vai lá no Amil, vai lá no Metropolitano, entendeu? Então, isso é uma coisa simples que você pode fazer até pelo SurveyMonkey, que é uma base gratuita para você fazer pesquisa, e vale a pena para você saber. Qual que é a importância de você saber? Eu estava vindo de Uber para cá hoje, o cara falou assim, pô, eu recebi 2 notas lá ruins e o cara escreveu que falta profissionalismo. Mas como que eu não... Então ele já sabe onde ele tem que melhorar, que ponto que ele tem para melhorar, que é a falta de profissionalismo. E ele ainda falou, eu achava que o maior problema que eu tinha eram as migalhas de comida que ficavam atrás. Eu pego muita gente de manhã e não tenho tempo de limpar o carro e fica muito sujo o banco de trás. Mas não, os caras queixaram de falta de profissionalismo. E a gente vê muito isso. A gente acha, às vezes, que... por que ele não gostou? E muitas vezes, quando o cara é detrator, é porque ele não gostou do médico, a maior parte dos casos, né? Eu vejo muito isso. O cara não gostou do médico e muitas vezes ele não dá 0 porque a recepção atendeu bem. Quando ele dá 9, 10 é porque ele gostou muito do médico e muita pontualidade também. 7, 8 é aquele cara... Então é legal você saber por quê. Os detratores, é legal você ligar para o cara depois e ele não te colocar no Reclame Aqui, para ele não te colocar na rede social, isso é cada vez mais comum. Os neutros, você pode transformar eles em promotores. Então você liga lá, por que você não deu uma nota maior? O que eu podia fazer para melhorar? Você não quer voltar e passar com outro? O que a gente pode fazer para melhorar? E aí também foge o ego, né? Porque a gente tem muito, paciente meu não passa com outro. Se você tem uma clínica com vários colegas trabalhando, você tem que abrir mão do seu ego. E os promotores, você fixa a marca, né? Você liga lá e fala, você gostou? Que bom, estamos à disposição. E é legal você ter uma pessoa para fazer isso, né? Bom, ali eu estava fazendo, para a gente saber como que a gente vai fazer o planejamento estratégico, a gente fez análise interna ali. Então, a gente coletou dados de onde o paciente vem, que produto eu vendo, qual que é o grau de fidelidade desse paciente. E para fazer a análise externa, a gente usa 5 forças de Porter. Porter é um professor de Harvard, que é chamado Papa aí da administração moderna. E ele, uma vez, lançou um livro, e esse livro considerava 5 forças para qualquer setor. Para você abrir uma clínica, para você abrir uma empresa, não importa qual que é o ramo, você tem que considerar esses 5 fatores. Tá? Um deles é o poder de barganha dos fornecedores. A gente que é médico tem pouco fornecedor. Você consegue ligar lá na fórmula ativa lá e negociar um valor mais barato para o seu peeling? Consegue, que se a fórmula ativa lá, a Nina, não fizer um valor menor, você liga na farmácia do lado. Tem ameaça de novos entrantes? Existem ali naquele lugar que você montou aquela clínica, pode ter um outro entrante ali com poder maior? Né? Isso é importante porque você não vai montar uma clínica com pouco capital no lugar de um cara que está montando uma estrutura gigante. Né? Tem essa ameaça naquele lugar? Qual que é o poder de barganha dos seus clientes? Quem atende convênio sabe, a gente tem um poder de barganha mínimo. O convênio manda o contrato, você não questiona nada, você assina. Aparece lá, movimento dos médicos, mas não, ele não tem discussão. Seu poder de barganha aqui é mínimo e você tem que agir aqui. Isso é um ponto fraco que a gente tem que agir. Tem ameaça de produtos substitutos? Falar, não, nunca vai mudar. Nunca vai mudar, entre vírgula, entre parênteses. Por quê? Entre aspas. Pode ser que mude. Tem uma tendência aí de que os planos de saúde hoje, por exemplo, a Amil, ela tem muitos hospitais da rede própria. Eles comecem a atender outros planos de saúde. Então, vamos supor que você tem Bradesco ali. Pode ser que amanhã a Amil do seu lado, lá que tem uma puta estrutura, atenda seu paciente do Bradesco. E aí você não serve mais para o Bradesco. Então, isso é uma coisa que é considerável. Isso é um produto substituto. Entendeu? Rivalidade entre concorrentes. Eu falei do Ravena no começo. Você vai montar uma clínica lá de emagrecimento do lado de um cara que tem um puta capital e o cara tem lá
toda a estrutura. Aí você atende pediatria, convênio, coloproctologia. Ah, mas eu fui lá, fiz o curso de nutrologia e vou atender obeso aqui na minha clínica. E eu quero o público A. Não vai, o cara vai para a clínica do lado. Então, isso é uma coisa importante se considerar. E acho que eu falei de todos aqui. Tá. Para fazer análise interna mais externa, o que é importante? Você documentar isso. Documentar, para você poder pôr isso de uma maneira visual, existe uma ferramenta chamada SWOT, que é SWOT, né? Que ela considera a força, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. O que é isso? Você cria uma planilha de Excel ou uma planilha desse jeito e considera, tá bom, quais são minhas forças aqui? O que eu tenho de bom aqui? Ah, eu tenho uma localização boa, eu tenho 60 especialidades, eu tenho estacionamento próprio, eu tenho proximidade com o metrô, eu tenho uma equipe que está há 30 anos no mercado e sabe fazer tudo, eu tenho um bom faturamento, isso é força. O que é fraqueza? Ah, eu dependo muito do plano de saúde, eu tenho 80% de AMIL. Né? Que mais? Eu posso ser descredenciado do plano de saúde. Né? Ah, pode, eu estou ilegal. O que é fraqueza? Fraqueza é o que é ruim dentro de você. É o que você tem de ruim, não é o que é de fora. Então, fraqueza ali. Ah, eu não tenho alvará de funcionamento. A prefeitura pode vir aqui e interditar minha clínica. Isso é fraqueza. Né? Quais são as ameaças aí que você pode ter ali? As ameaças são de fora. As ameaças, amanhã chega lá, o governo fala assim, não tem mais rede privada. Você atende convênio, agora é tudo SUS. Né? É uma ameaça. Qual que é outra ameaça que você pode ter? O seu prédio é alugado, né? Pode vir lá o cara que é de fora, lá, o proprietário, e vender para uma consultora. Isso é uma ameaça, né? E as oportunidades que você tem? Quais são as oportunidades que você vê de mercado? Ah, todo mundo está montando clínica popular, vou montar a minha também. Isso é uma oportunidade. O pessoal está usando reembolso. Agora o convênio, quem não tem convênio, a gente faz a gestão do reembolso para o paciente. Isso é uma oportunidade. Ah, eu fiz um curso lá de ozônio, é uma oportunidade. Isso tudo é que você pode somar e agregar receita para o seu serviço. Tá? Beleza, falamos aí e tal, a gente já sabe o que tem de bom, o que tem de ruim, aonde a gente vai agir e como que a gente vai agir, porque as pessoas têm assim um maldito hábito de não fazer o que a gente pede, né? Se for assim, para a secretária, marca uma reunião para mim na sexta-feira, você chega na quinta-feira, eu vou ligar agora à tarde, ela não marcou. Então, o que a gente faz, né? Como que a gente trata com isso? Para você poder implantar um projeto. Putz, eu fiz um curso, eu quero implantar aquele projeto. Existem ferramentas para você implantar aquele projeto. Várias ferramentas, tá? Mas para você implantar, eu vou falar aqui uma ferramenta chamada 5W e 2Hs. É importante saber qual que é o objetivo. Eu quero transformar a minha clínica em referência em ozonioterapia. Eu quero transformar minha clínica em referência em emagrecimento. Eu quero transformar minha clínica em referência em policlínica nessa região. Qual que é o seu objetivo? Tá bom. Meu objetivo, então, é transformar minha clínica em referência lá na região. Tá. Qual é a meta? O que você considera ser referência para aquela região? Qual é a meta que você quer chegar? É a clínica que tem mais consultas? É isso? Tá bom. Então, a meta é ser a clínica que tem mais consultas. Tá. Qual que é a métrica? Isso, não sei se vocês já ouviram esse termo, indicador. Qual que é o indicador, a métrica, como você vai medir que você chegou? É pelo número de consultas? É pelo faturamento? É pelo aumento de capital? É pelo número de investidores que te procuraram? Não importa qual que é, você tem que descobrir um indicador. Esse indicador é uma coisa que tem que ser clara, que você consegue medir, aferir. Igual a pressão, você mede lá 12 por 8, o indicador tem que ser lá. Você soube que em janeiro você teve 10 consultas, em fevereiro foram 20. Seu indicador está aumentando, então, opa, estou no caminho certo. Você teve 10 consultas, no outro mês teve 8, no terceiro teve 12, seu indicador está mantido. Será que eu estou indo para o caminho certo? Então você tem que saber. Quais as iniciativas que você deverá adotar para alcançar aquele objetivo ali? Então, eu sei que eu tenho que ter o indicador, a meta, o objetivo. O que eu vou fazer, né, para isso funcionar? Então eu vou começar a divulgar no Google, vou começar a divulgar no Facebook, eu vou fazer visita nas empresas. Então você tem que saber qual é a iniciativa. E aí você pode usar essa planilha aqui. Existem várias dela na internet, é uma planilha chamada 5W e 2Hs. Por que 5W? Porque ela fala what, why, where, who, when, how e how much.
Então, ela considera aqui o que você quer fazer, por que você quer fazer isso, aonde você vai fazer isso, aonde aqui no caso pode ser o setor, por exemplo, eu quero que a telefonia, então onde pode ser o setor, quem, né, quem que é a pessoa, você começa a dar nome para as pessoas que vão fazer, como que ela vai fazer ligando para tal pessoa, ela vai fazer distribuindo panfleto na rua, e quanto vai custar, né? E qual que é o status aqui no final? Você pode, por exemplo, compartilhar essa pasta para não ter gasto, você põe lá no Google Drive ou no Dropbox, e vai compartilhando e o funcionário responsável vai atualizando para você. Aqui é um caso que a gente usava na prática para não gastar, isso aqui no comecinho, então a gente não tinha gasto nenhum. A gente fez uma planilha dessas, então o que tinha sido implantado já, o que estava parcialmente implantado e o que não tinha sido implantado ainda. E quem era o responsável, a gente ia atualizando isso. Tá? E aqui agora eu estava falando que tem a questão administrativa, financeira e a questão operacional. E eu vou terminar aqui, já está quase acabando, contando agora um pouquinho da parte operacional. Como que eu cheguei, aprendi a ver e vi como que começa você a deslanchar. Que todo mundo fala, não dá dinheiro, é difícil, tá, mas vamos tornar isso menos difícil. Vamos fazer a operação de uma maneira que dependa menos de você, né? Porque, lembra daquela planilha da vaca leiteira? Uma coisa é você, às vezes, a vaca leiteira ali, aí você sai para viajar, cadê? A clínica fecha, porque você não tem receita. Por isso que eu acho que é legal você expandir. Aquela matriz BCG lá da vaca leiteira tem que ser dinâmica, aquilo lá tem que estar sempre atualizado. Tá, você tem que trazer paciente. Então, tá, yes, we are open. A gente tem que estar sempre aberto. Mas tem que estar aberto? Não, mas sempre tem que ter alguém lá te representando. Mas eu não tenho dinheiro para pagar uma telefonista domingo à noite, mas você pode pôr lá no Boa Consulta, que é um site de agendamento online, e você está 24 horas aberto ali para alguém agendar. Seu custo é sob demanda, você não vai pagar uma mensalidade disso. Né? Tem vários sistemas hoje em dia que já estão embutidos no agendamento online, então você está sempre aberto. Aqui é interessante, quando eu comprei a clínica, o funcionário saía para almoçar meio-dia e voltava às 2h. E a clínica ficava fechada 2 horas. E eu falava, poxa, quando eu tenho que ir ao médico, eu ia na hora do almoço, ou quando eu queria ligar, e aí a maioria das clínicas comete esse erro. Elas abrem muito cedo, quando está todo mundo dormindo, porque o médico tem o hábito de começar cedo, fecha cedo, quando está todo mundo voltando do serviço, que poderia estar indo lá, né? E fecha na hora do almoço, porque o médico também vai almoçar. Então a gente tem que criar um modelo, você tem que imaginar cada um para a sua situação, um jeito que você esteja aberto na hora que os pacientes precisam. Ligações. Isso, assim, é disparado um erro de todas as clínicas, centros médicos e hospitais. Você vai lá, a recepcionista é aquela que faz o faturamento, é aquela que atende o telefone, é aquela que abre a ficha do paciente, é aquela que vai na sua sala pôr água. Vale a pena você investir num setor de telefonia. Alguém para atender só o telefone. É muito chato o paciente chegar lá e a mulher, oi, só um minutinho, senhor. Só um minutinho. Oi, aí vem o médico. Você já sabe se o das 3 chegou? E a mulher no telefone. Só um minutinho. Aí o cara aqui desliga o telefone, a mulher da frente fica puta, o médico fica insatisfeito. Então, ligações têm que ser atendidas. E não por robô. Tem que ser atendida pela mulher. Tudo bem? Vamos agendar a consulta. E, de preferência, quem está atendendo o telefone saber vender seus produtos. Saber o que você vende ali, como que se paga isso. Né? Mas eu tenho um PBX lá que tem um código lá. Tá bom, você não tem dinheiro para investir? Todo PBX tem um jeito de você gravar uma mensagem. Então, boa tarde, bem-vindo à clínica da doutora fulana. No momento não podemos atender. Você sabia que agendamos online? Pronto, cara, se sou eu já desligo o telefone, nunca mais eu ligo na clínica, porque eu vou agendar online. Não tenho que lidar com o ser humano, vou lá, agendo e resolve, entendeu? Aplicativo. A gente criou um aplicativo lá, investiu dinheiro nisso e percebeu que ninguém baixou o aplicativo. Muita gente fala, tem que ter um aplicativo. O aplicativo ele tem que ter um objetivo, ele tem que ter o relacionamento com o paciente. Né? Tem aqueles aplicativos igual do Google, que o paciente sai caminhando, ele conta quantos quilômetros. Isso é funcional. Mas para você montar um aplicativo, muitas vezes você vai gastar dinheiro e não tem o retorno. No nosso caso, o aplicativo, como que a gente solucionou isso? Começou a colocar, a gente faz muita cirurgia fora da clínica. Então, o paciente passa lá com o urologista, mas ele opera lá no Einstein. Então, está lá o pós-operatório dele, o pré-operatório, tem tudo isso lá.
criamos um outro mecanismo aí para o paciente ele fazer uma avaliação individualizada. A gente colocou um aplicativo. O paciente ele tem diabetes, ele vai entrar num programa de diabetes. Então ele vai lá no aplicativo nosso, se cadastra, e ele começa a receber todo dia dica de diabetes lá. Ele começa a receber a dose da insulina dele, e se ele quiser mandar um recado para o médico, ele manda, e assim vai. Então é funcional. Setorização, como eu estava falando, não adianta você ter a recepcionista que faz tudo. Né? Você não tem dinheiro, tudo bem, mas você tem que começar a dar nome aos bois. Você tem lá é você o gerente da clínica? Se não for, tem um gerente, tá bom. Abaixo desse gerente, quem tem lá? Tem uma recepcionista, tem uma telefonista, uma faxineira, tem uma faturista de convênios. Isso tem uma enfermagem, por exemplo. Isso tudo, setorização a gente acha que não, mas é extremamente importante. Começa a dar nome e responsabilidade para cada um. Não significa que cada um vai ter que estar num setor diferente. Ah, não tenho dinheiro para ter 5 funcionários. Tá bom, só que você pode ter um funcionário que acumule 2 cargos. Hoje essa mulher é supervisora, mas ela também é responsável aqui pela copa e pela telefonia, por exemplo. E aí, quando você tiver dinheiro, você já tem a estrutura disso daí. Você já está estruturado operacionalmente para quando você tiver capital para contratar mais funcionários. Pós-consulta, a gente sempre lembra da triagem. O doutor até falou anteriormente que ele fez um questionário pré-consulta. O pós-consulta é importantíssimo, porque é ali que você vai fazer o vínculo do seu paciente. É ali que seu paciente pode saber, onde eu compro esse remédio? Aonde que eu faço esse exame? E se você tiver esse exame na clínica, você já faz ali. Essa pessoa do pós-consulta tem que ser uma pessoa diferenciada, uma pessoa que entenda o que está fazendo, que consiga encaixar, que consiga lidar bem com o médico, para o médico poder encaixar aquele paciente, que sabe que a dermatologista está ali sem atender ninguém e você pode pôr aquele paciente para tirar aquela pinta agora. Então, o pós-consulta é essencial. Para o pós-consulta funcionar, a gente colocou que todos os exames seriam impressos no pós-consulta, os pedidos de exame. Então o paciente era obrigado a passar lá, porque os médicos ficavam muito receosos de mandar o paciente pós-consulta no começo. Não queria mandar, não sei por qual motivo. Então não mandavam. E aí a gente começou a imprimir lá, então o paciente era obrigado. Então você já agendava. Então ao invés daquele paciente sair e agendar o exame dele no Delboni, ele agendava ali, na hora. Muitas vezes até encaixava. Isso aumentou muito a receita. Cliente ao médico. Isso é uma coisa que tem que ter em mente. Não adianta você tratar médico como um peão, como um funcionário, maltratar. Ele é seu principal cliente. O médico é o principal cliente do hospital, da clínica, de qualquer lugar. O médico ele sempre tem que estar... o problema do médico tem que ser o paciente. É isso que eu falo para todo mundo. O problema do médico tem que ser só o paciente. O resto, quem tem que tratar é a nossa estrutura administrativa. Você tem que criar uma maneira do médico não ter preocupação com a guia, se perdeu, se não perdeu, se chegou aquela receita e trocou. Tem que criar mecanismos se o médico só se focar no paciente, mais nada. Ele não tem que saber quanto que ele vai receber, se ele vai receber. Tem que mostrar, você vai receber tanto, tem um relatório bonitinho. Aí sim, você começa a tornar o médico seu cliente. Porque se o médico vai embora amanhã da sua clínica, você não tem mais o que vender. Marketing. Médico confunde muito marketing com publicidade. Publicidade é uma coisa, marketing é outra. Tudo que a gente falou até agora é marketing. Você tem lá a menina do pós-consulta, do pré-consulta. Boa tarde, senhor fulano, tudo bem? Isso tudo é a experiência do paciente. Marketing é a experiência que ele vive. É igual você ir na Disney. Você entra na fila, você não sabe onde você está entrando, por que você está entrando e você se diverte até o final. E ainda sai na lojinha. A gente tem que entender isso. É verdade. É um exemplo. A Disney é um exemplo para todo mundo. Isso se chama processo. Você ter processo bem estabelecido, com começo, meio e fim, melhora a experiência daquele paciente. E aí o paciente tem um marketing, uma impressão boa. Isso é marketing. Você ter uma poltrona confortável, né? A gente acha que marketing é postar lá. Eu sou o Dr. Anísio Gattas-Mitri Filho, tenho mestrado em tal coisa, sou não sei o quê, saí na Bandeirantes. O paciente não está nem aí. Se ele mudar de convênio, ele vai mudar de médico. Isso é legal para o nosso ego. Tudo bem, para a nossa imagem perante a nossa comunidade médica, é interessante, é bacana, mas vamos abrir a mente, o paciente não vem. Isso ficou muito claro para mim, porque eu tenho uma aba no nosso site de imprensa, e o acesso é zero, ninguém vai lá acessar. Né? Ninguém vai ver. E a gente paga uma assessoria de imprensa, então a gente sai um monte de mídia. E os pacientes não vão nessa parte. O negócio deles é convênios, é a primeira página, quais convênios a gente atende. Essa é a maior. Então, é focar o marketing para ser estratégico. Né? E para você ser estratégico, você tem que saber o ambiente interno e externo. Bom, e aqui só uma reflexão. A gente não sai da faculdade de medicina sendo gestor, a gente não sabe gerir, a gente acha que sabe gerir. A gente tem um potencial enorme de ser um excelente gestor,
né? Mas tem que desenvolver as habilidades. É uma ciência como a medicina. Então, muitas vezes, se você quer ser gestor, possivelmente, se você crescer muito, no futuro você deixe de atuar como médico, né? Isso acontece. Você vê lá, o próprio o presidente da Amil não era mais médico. Um monte de médico deixou de ser médico porque ele virou gestor. Mas isso não é ruim, porque é uma forma também de você implantar seus valores, o que você acha que é legal, o que você gosta, e você disseminar isso, difundir. Isso não tem nada que pague isso. Tá? É uma coisa muito difícil, mas tem que ter essa reflexão. Tá certo? É isso aí. Qualquer coisa, eu estou à disposição.